tenho aprendido muito sobre política e quanto mais eu aprendo, mais consciência tenho de que sei muito pouco. E o que eu estou a aprender sobre política não é através dos jornais, também é um bocadinho, né? Mas não, isso é secundário. Eu estou a tentar ir às fontes, ir aos livros, ir às fontes filosóficas, às fontes intelectuais dos movimentos políticos e culturais. E estou a tentar perceber como é que cada um se encaixa no outro, quais são as origens, quais são as consequências, quais são os objetivos. E realmente, quanto mais leio, mais confusa fico. E eu acho que isto é normal, sinceramente. Acho que qualquer pessoa que se ponha nesse caminho vai sentir o mesmo. E acho que é muito mais perigoso quando uma pessoa entra na política apenas pela via das relações sociais, isto é, tem um amigo que está nos Jotinhas, por exemplo, ou na juventude dos comunistas, ou na juventude do Chega, ou na qualquer juventude partidária, né? E eu entro e vou ser militante sem estudar de onde é que aquele partido vem e qual é a sua origem ideológica e finalidade ideológica. Isto é o que deve acontecer, penso eu, com a grande maioria dos militantes. E por isso é que eu não tenho espírito de militante, porque eu não sou capaz de defender com unhas e dentes algo que eu não conheço. E é um bocado impossível, para mim pelo menos, né? Porque estou mais isolada e não faço parte desses movimentos, saber qual é de facto a proporção de gente que está dentro dos partidos, seja nas juventudes, seja nos séniores, uh, que realmente estuda a sua própria ideologia e o seu próprio movimento. Eu não sei até que ponto existe uma proporção saudável, e eu digo isto porque eu vejo muita gente, especialmente no discurso público, mesmo na casta política e até na casta intelectual, em Portugal, pelo menos, e não só. Vejo muita gente que pertence a partidos e o discurso delas muitas vezes é completamente desviado do cerne da ideologia do partido. Não me interessa a política, sinceramente. Eu tento estudar a política, mas é tão aborrecido para mim, sinceramente. Eu estudo quase por necessidade de compreender o que é que se passa. Mas para mim é um assunto extremamente aborrecido. Mas de alguma forma parece que os acontecimentos, ou parece, não sei, parece que só acabo sempre a ler coisas sobre política. O que é política? É, no fundo, a gestão das coisas públicas. Não é a gestão da vida humana na sua totalidade. É a gestão das coisas públicas. Os movimentos totalitários é que pretendem gerir a vida humana na sua totalidade, por isso é que se chamam totalitários. Quer-me parecer que cada vez mais os movimentos políticos querem ser totalitários. Por exemplo, existe um pressuposto, né? Se nós vivemos em sociedade, temos leis, temos uma ordem, é suposto que cada cidadão conheça a lei, certo? Isto é um pressuposto tácito. Mas, se nós temos centenas ou milhares de leis, como é que nós podemos exigir a um cidadão que conheça toda a lei? Porque talvez nem os advogados, nem os juízes conheçam na sua totalidade. Cada cidadão tem que tirar um curso de direito para saber o que é que ele pode fazer e o que é que não pode fazer. Esta quantidade de leis, para mim, já é um sintoma de como a nossa sociedade pode não ser ainda completamente totalitária, mas caminha para lá. E além disso, cada lei tem que ter uma certa percentagem de ambiguidade, que é para poder encaixar lá tudo o que for preciso. Ou seja, não só nós temos centenas de leis, como cada uma dessas leis pode quase criar precedentes em maior número. Ou seja, é como se cada lei valesse por mais leis. Isto deixa-nos numa situação impossível, né, como cidadãos, de corresponder às exigências da lei, né, e da ordem. Porque a política é a gestão das coisas públicas. E os movimentos partidários hoje pretendem gerir também a vida privada. E é por isso que servem as leis cada vez mais, porque cada vez mais fazem leis que afetam a nossa vida privada.
principalmente no que toca à questão dos direitos. Porque um direito só vale se houver um dever que o defende, certo? Se eu tenho o direito à liberdade de expressão, quer dizer que vocês têm o dever de se conterem quando não gostam do que eu digo. Tenho o dever de não me censurar, certo? Se eu tenho, por exemplo, o direito à habitação, que é uma pauta de hoje em dia, mas eu não tenho dinheiro para pagar a casa, ou eu não sou capaz de obter a minha habitação por mim própria, mas se isso é visto como um direito meu de ter habitação, alguém vai ter que pagar a habitação por mim, né? Significa que alguém tem o dever de pagar isso. Então, quanto mais direitos, mais deveres. A realidade é esta. E preocupa-me porque parece que esta luta pelos direitos parece mais um instrumento moral, né? Um instrumento de criar uma moral, do que uma coisa que seja realmente necessária para nós. E eu acho que quanto mais isso é delegado para o Estado, né? Ou seja, decidir como é que as pessoas se devem comportar ou não, menos autonomia nós temos e menos capacidade moral nós temos. Porque isso é uma coisa que nós temos que criar em conjunto com a sociedade, mas também tem que haver um grau de voluntarismo, né, e de consciência individual proporcional. Não pode ser só o Estado a dizer como é que nós temos que nos comportar. Também temos que ser nós a dizer, né, e nós a perceber, mais importante que isso, não, temos que ser nós a perceber. A moral é uma coisa individual, não é, ou seja, a origem da moral é individual, não é coletiva. A origem da moral é a consciência humana. E a consciência é só individual. Não existe consciência coletiva. Essa expressão consciência coletiva é como um termo abstrato. É um termo, de certa maneira, é uma figura de linguagem. Ela expressa as consciências de muitos indivíduos juntos e que, quanto mais essas consciências se aproximam, nós podemos dizer que existe, figurativamente, uma consciência coletiva. Mas a consciência em si é sempre individual. E a moral é uma coisa dinâmica, é uma coisa interna ao indivíduo. É dinâmica porque a cada situação específica e particular ele tem que discernir, tem que saber discernir qual é a coisa mais certa a fazer. Esse discernimento pode passar pelas normas sociais por um lado, mas também tem que passar muito pela sua própria consciência e a sua própria percepção do que é certo e errado. E essa percepção não é uma coisa fácil de. Quer dizer, há muitos problemas, por isso é que nós temos hoje muita gente que acha que a moral ou que a consciência moral é relativa. O bem e o mal são relativos. E são e não são. O bem em si não é relativo, né? Mas os costumes, a compreensão que nós temos do bem, sim, é relativa ao nosso grau de consciência ou ao que é aceito na nossa comunidade. Mas o bem em si é absoluto. Quantas mais leis, quantas mais regras escritas uma sociedade tem, menos autonomia tem o indivíduo de realmente treinar e praticar esse discernimento. E nós devemos ensinar às crianças a praticar esse discernimento em vez de os obrigarmos ou proibirmos. E quem diz às crianças diz aos adultos também. E posso fazer alguma ligação com o meu vida anterior, porque eu acho que isso também se enquadra muito naquele tipo de mentalidade assistencialista ou dependente. Acho muito importante nós estudarmos o ser humano. E estudar história é uma boa maneira de estudar o ser humano. Porque só conhecendo a natureza humana é que nós somos capazes de tirar o melhor dela. E não é nenhum sistema que vai resolver isso. Não é nenhum sistema político, muito menos, que vai trazer as soluções para os problemas da humanidade. Porque os problemas da humanidade são a vida. E eles resolvem-se no dia a dia, cada um de nós resolve-os no seu dia a dia. Mas se nós nos estamos a descartar dessa responsabilidade, eles acumulam-se. E se nós achamos que é outra pessoa que tem que resolver, ou é uma instituição que tem que resolver, estamos muito enganados, porque as instituições valem tanto quanto os indivíduos que lá estão. E se as instituições forem povoadas de corruptos, como são algumas, ou em alguns sítios,
então a instituição vai estar corrompida. Acho que era só isso que eu tinha para dizer. Acho que vale a pena pensar nisso. Vou sugerir um livro que eu não tenho aqui, mas vocês de certeza encontram, que é Ortodoxia do Chesterton. Esse livro é muito bom porque não é um livro técnico, nem é um livro aborrecido, nem ideológico, é muito filosófico e é muito genuíno. E ele mostra, no fundo, uh, ele explora muito bem a natureza humana e ele mostra como é que a nossa moral mais natural, mais orgânica, é realmente compatível entre todas as religiões, é mais compatível com o cristianismo do que outra qualquer. Mas não é por causa disto que eu sugiro o livro, é mesmo para as pessoas terem uma espécie de imersão num discurso que vai até ao cerne do ser humano e puxa para fora a sua verdadeira natureza. Leiam esse livro. Até à próxima.